meus bombones, coisas lindas do meu coração. Então, pessoal, trago esse vídeo, né? Que me pediram muito, gente. Mas é um pouco torturoso, né? Lembrar e relembrar dessas épocas tão catatônicas, né? No qual havia tanta perseguição, né? Bom, esse vídeo eu trago falando nada mais e nada menos de um serial killer horroroso da minha época. Gente, ele começava a perpetrar os crimes dele entre 1986 e 1989. Essa pessoa, se é que pode chamar de pessoa, né? Ele começou a perpetrar os crimes dele no Trianon. Tinha um parque do Trianon, deve existir ainda hoje, estava de frente à Avenida Paulista. Esse parque, não sei quantos anos tem, grava na minha época, né? Era conhecido como o lugar dos michês, né? Que incluso tinha aí os cafetões, né? Que falavam cafetões, os que comandavam os michês, que estavam muito relacionados com as cafetinas, né? Da minha época. Então eles tinham aí um conchavo entre eles, né? Porque não é só as meninas trans que tinham cafetina, não. Tinha os meninos também cafetão. Pra quem não sabia, tá? Era os famosos cafetão, né? Que eles também davam porrada e batiam, se não pagava o ponto, coisa assim, tá? E coisa pior ainda. Então, esse elemento, ele exercia também a função, né? Fazia também PG, ele fazia... Sempre aquela desculpa, né? Que por sofrer abuso em casa, você tem direito de fazer ruindade, né? Tirar a vida das pessoas. Gente, isso pra mim é mito, tá? Porque muitas sofreram abuso dentro de casa, tá? Eu não fiquei de trás, não. Mas, eu prefiro nem falar dessa história. Mas, uma coisa é séria e certa. Nem por isso se converte uma pessoa em bandido, em serial, em todas essas infernos, tá? E eu falo com toda a propriedade do mundo. Então esse elemento, ele fazia PG, né? E ele tinha como... Dizem que ele não era feio não, que ele era elegante, que ele era bonito, tal, e pascual, né? Mas que adianta, né? Tanta beleza e por dentro tá podre, né? Ser uma pessoa tão ruim, né? Ele começou a perpetrar os crimes dele, né? Com os garotos de programa mesmo, né? Fazendo PG... Que eu me lembre, uma das primeiras vítimas dele, olha só, foi um psiquiatra. Foi um psiquiatra, olha gente, um psiquiatra que cuida incluso de pessoas que têm problema de psiquiátrico na cabeça, né? Problemas de loucura, para ser mais prática. E não se dá conta que estava tratando com um psicopata, né? Porque para isso está um psiquiatra, né? Médico psiquiatra, de 32 anos. Olha gente, ele foi lá, fez o PG com o cara... E acabou com a vida do cara, né? Nossa, aquilo foi horrível, né? Ele enfiou meia dentro da boca do cara, ele enfiou até a perna da calça comprida dentro da boca do cara, amarrou com as mãos pra trás, tudo, fez aquela loucura, né? Até que a empregada, pra você ver, tinha até empregada, a empregada foi limpar e tudo. Ela sentiu um cheiro assim meio adocicado no ar, né? Mas não sentiu o cheiro da putrefação, né? Ela só sentiu mesmo depois de alguns dias que ela abriu a porta e encontrou aí o médico, o psiquiatra, né, já em estado avançado de descomposição. Babado, né? Aí depois ele perpetrou outro crime com um dramaturgo de 36 anos, fez a mesma barbárie. E assim foi por diante, né? Ele matou 7 pessoas, né? Agora vamos à realidade da história. Então a polícia começou a investigar. Investigar, sabe por quê? Porque a sociedade cobra, né? Mas no fundo, eu falo com todas da lei que a polícia investigou e fez por inércia. Por inércia. Porque eles davam como graças a Deus quando se matava um homossexual ou uma trans na minha época, tá? É bem assim, tá? Eles fizeram por inércia e porque a sociedade estava cobrando, né? Porque quando se tratava de um caso de homossexual, um caso de uma trans sido morta na minha época, a polícia fazia vista gorda. Eles nem ligavam, eles davam era graças a Deus, porque eles eram partidários de que todas nós e todos os demais deveriam ser exterminados, né? É a verdade
É verdade. Doa a quem doer. Agora não me adianta chegar um general, chegar quem seja aí na frente. Ai, a gente fez a investigação. A gente tava lá em cima. Sim, conseguiram detener o assassino e tudo tal e Pascoal. Mas vocês trabalharam e fizeram por inércia. Inércia. Porque não tinha outra solução. Porque vocês tinham que dar uma resposta para a sociedade. É verdade. Então, eles deteneram o elemento foi parar na cadeia e tudo, né? Aí, aquela coisa, né? Como pode ser que ele tinha tanto ódio e tanta raiva dos gays se ele era gay? Ele era homossexual, ele fazia PG. Então, ele tinha muita raiva, né? Talvez, não sei, seja simplesmente não foi para abuso de casa, nada disso, tudo é mentira. Foi simplesmente por a maldade, né? Ele nasceu assim, né? A semente do mal, né? Porque tem gente que nasce a semente do mal e se revela depois de determinada idade. Essa é a verdade, tá? Não é isso de abuso de família. Não. Não. A pessoa que é psicopata já nasce psicopata desde criança e cresce psicopata. Então ele foi lá pra cadeia, né? Olha, depois de 7 crimes e tudo, né? Deram 8 anos de cadeia pra ele. Incluso ele fazia confissões lá dentro da cadeia com presos, né? Falava, olha, eu tenho muita raiva, muito ódio de todos e tal. Tenho muito não sei o que sobre os gays e ele sendo gay, né, gente? E logo depois dizem, né, que ele por contrair o HIV, contrair a AIDS, né, naquela época, porque era a época do cão, né, a época do cão que muitas sobreviveram, eu sobrevivi a tudo isso também, né, aqueles xingo na rua, né, que a culpa era da gente, que tudo aquilo chegou por causa da gente, que a gente que propagava essa doença pro mundo e tudo aquilo, né. E a polícia não ficava de fora não, a polícia falava também, tá? Então por isso eu falo que trabalhavam por inércia, porque não tinha mais outra alternativa que apresentar informe e trabalho para a sociedade. Então eles faziam por inércia. E eles deteneram esse bandido, né, esse serial killer. Ele foi parar na cadeia, levou 8 anos de cadeia. Pouco, né, gente? Olha, vocês verem, uma pessoa que matou 7 pessoas, né? E não é que matou gente comum assim, não. Matou médico, dramaturgo e outras pessoas aí, né? Teve até um eletricista, se não me engano, ele matou várias pessoas, né? Vários garotos de programa e tudo, e ele sendo garoto de programa. Olha a psicopatia, né? Psicopata, né, gente? E o final desse serial killer, pessoal, a morte dele foi triste, né? Porque ele contraiu HIV, acabou saindo da doença, né? Que é a AIDS. Ele ficou totalmente desfigurado, morreu totalmente desfigurado, né? A raiz da doença e tudo isso, né? Mas segundo as pessoas e relatos falam, né? Ele estava revoltado porque a parte que ele era também soropositivo e tinha contraído essa doença e ele odiava os gays e tudo isso. Não, ninguém pôs a doença dele, contraiu porque ele quis, sabe? Porque ele transou sem camisinha, porque ele fez tudo pra contraí-la, tá? Ninguém pôs nele nem nada, não. Ao contrário, ele tirou das pessoas muitas vidas, né? Aí está o ex da questão. E muitas coisas que eu fico, às vezes, observando e escutando relatos, incluso da minha época, né? Porque 1987, 1989 é minha época também, né, pessoal? Incluso elas comentavam, né? Nossa, tem um aí que tá matando todo mundo. Todo mundo não, ele tá matando só os garotos de programa, né? Incluso as minhas amigas, como Roberta, né, Carla e as outras falavam, tem que tomar cuidado, tem que ficar esperta, né? Mas pra mim, isso era de menos. Por quê? Porque eu não saía com ninguém, eu ficava lá, conversava com as pessoas, tudo. Aparecia, claro que aparecia, gente, me chamavam de loirinha, a loirinha aí, fazer... Como faço com a loirinha? Eu nem respondia, né? Porque eu tinha medo daquela gente, né? Porque eram homens altos, eram homens com bigode, sabe? Aqueles bigode e costeleta de Elvis Presley. Eu tinha pânico daqueles homens fortão, né? Então eu pensava, nossa senhora, qualquer coisa esse homem aí me degola e aí eu não tenho saída, né? Eu acho que a minha cabeça sempre pensou assim, né, gente? Dificilmente eu entro num carro de um estranho, dificilmente eu saio com uma pessoa que eu não conheço, né? É babado, né, gente? É babado, né? Tem que cuidar também, né? Você só tem uma vida, você não tem 2 vidas. Você não é gato pra ter 7 vidas, né? E nem o gato tem 7 vidas, que é mito, né? O gato se morre. Ele não tem 7 vidas, não. Né? Ele escapa 7 vezes de um perigo, mas 7 vezes de morrer, não. Ele morre uma vez só, né? O gato, né? Essa é minha teoria. Tá? Porque eu sou muito teórica, não vou muito com prática não, tá? Ou incluso falácias ou até mesmo essas coisas como
Aí, não. Pra mim é que não existe as casualidades. Pra mim é tudo muita teoria e destino já está escrito. Mas falar do maníaco, do serial killer, do Trianon, gente, é falar de esse Fortunato. Olha o nome do indivíduo, Fortunato. Que fortuna tinha essa peste, né? Fortunato. Deus me livre e guarde, né? Mas, infelizmente, olha, as pessoas que ele tirou a vida eram para estar vivas, né? Sabe lá Deus, eram para estar vivas. Morreram de graça na mão de um criminoso, né? Simplesmente por fazer programa com esse tipo de gente, né? Fazer PG com esse tipo de gente, mas ele era do meio. Ele também era garoto de programa. E, claro, elegante, né? Bem fino. Dizem que era bonito, porque pra mim um diabo desse não pode ser bonito, né? Beleza aonde? Se por dentro do coração só tem coisa ruim, coisa maléfica. Não é assim? É assim. Então, falar desse elemento é falar isso, tá, pessoal? Que realmente causou muita comoção dentro da comunidade gay. Foi uma coisa espeluznante. E a polícia, se não tivesse detenido e deteneu ele, justamente porque a sociedade cobrava, né? Porque senão pra polícia tava fazendo até um favor, né? Na minha época, a polícia da minha época, não falo da polícia de hoje. A polícia da minha época. Tava fazendo um favor, né? Isso que ele tava fazendo, né? Porque quando se tratava de algum caso de homossexual ou trans, a polícia ria, gente. Ela ria. E se era um homem, já com status como esse médico, psiquiatra, chegasse lá, ai, me roubou tudo, eu tava junto com um homem, a polícia ria da cara dele, ai, não me diga. Era bem assim, por isso eu falo, eles trabalharam, investigaram, prenderam por inércia, porque não tinha outras narizes do que fazer, tinha que fazer isso, para demonstrar trabalho para a sociedade, né? Porque o que eles queriam é ficar bem diante da sociedade, né? E é isso, é verdade. E terminando aqui esse vídeo, é um vídeo bastante complicado, difícil de fazer para mim, porque falar desse tipo de gente, né? Não é gente para mim, são qualquer coisa, menos gente, né? E ceifou a vida de tantos seres humanos, né? É difícil pra mim, porque eu sou muito a favor da vida, né? E é complicado, é muito complicado, né? Mas esse homem, dizem que incluso depois que ele matou o médico, né? Mas um médico, um psiquiatra, gente, ele lavou a faca que ele matou ele, foi, abriu a geladeira e viu queijo fresco e cortou o queijo fresco com a faca que ele matou, comeu o queijo fresco e depois pôs a faca no bolso e saiu tão fresco, né? E depois no depoimento dele, ele ainda fala que matar era como chupar sorvete, né, gente? Chupar picolé, né? Olha, dá pra entender isso? Não dá, né? Porque eu, desde logo, não entendo. Eu vou passar esse pequeno testemunho desse elemento, que me dá até escalofrio para vocês verem, e logo depois vocês deixam o comentário de vocês aí e opinam, tá? Vamos lá, vamos passar esse pequeno pedaço de vídeo dele, vamos lá. Entre 1986 e 1989, a comunidade gay paulista vivia um filme de terror. Homossexuais estavam sendo encontrados sem vida em suas casas. 13 homens que foram as presas perfeitas mostravam que havia um serial killer à solta. Como as vítimas eram gays, a polícia não colocou a investigação em prioridade. O criminoso podia andar leve, livre e solto, até como um bom psicopata deixou a arrogância falar mais alto. Terminou por deixar um rastro que finalmente o levaria à prisão. Por trás do monstro havia finalmente um rosto, e por trás do rosto um nome a ser revelado: Fortunato Botto Neto. Então, meus bombones, é triste, né? É triste. Eu realmente, esse vídeo é bastante difícil para mim, porque eu tive que escutar o depoimento dessa coisa, né? Que deverá estar podrindo no mármore do inferno, né? É escalofriante, né? Quando ele fala essas coisas, é escalofriante. Eu fico, nossa, eu fico até com o corpo mal, né, gente? Porque Deus me livre e guarde, né? Mas existiu, tá, gente? Existiu. É da minha época, tá?
de 1986 e 1989, eu tava aí também, tá? Tava entre a Paulista, Marquês de Itu, Rego Freitas e tudo isso, São João, tudo isso. Eu circulei junto com a Roberta, circulei junto com a Carla, com a Kelly, com a Débora e com muitas outras, tá? E se comentava assim, se comentava desse louco, se comentava, não sabia quem. Incluso até as meninas, né? Falavam, nossa, não saia com pessoas assim que têm mais ou menos atração pelos michês, né? Os michês são os garotos de programa, né? Ou se você vê alguma... Eu escutava elas falar, se você vê alguma desconfiança do cara, né? Elas punham até... Elas faziam uma máscara, né? Elas punham... Aí um cara de bigode que tá matando. De bigode. Ai, ele vem vestido de branco. Não, era tudo mito, né, gente? Não é aquela coisa, né? Porque ele era elegante, dizem que ele era bonito, ninguém desconfiava que ele era o que era, né? Mas por isso, né, pessoal, eu sempre falo, forma de evitar isso é bastante complicado, mas tem forma de evitar isso, né? Mas, claro, para evitar isso, adivinhar o cliente que você vai sair. Outra forma mais simples e a mais fácil de sair disso é não fazer. Não fazer e buscar um trabalho, um emprego, um emprego normal, né? Como eu faço, como outras fazem, né? Trabalhar, né? Para ganhar o que ganha, né? Como toda a humanidade, todo mês, né? Mensual. E viver, e seguir viva, e seguir feliz, sem nenhum problema, né, de nenhum tipo, porque sair com esses elementos, gente, no dia de hoje eu não sei, tá, pessoal? Eu não falo no dia de hoje, tá? Eu tô falando das décadas dos 80, que é a minha década, 70 e 80, mais os 80, porque na década dos 70 eu ainda era bastante jovem, né? Eu tava com 10, 11 e 12 anos. 13 anos eu entrei na década dos 80 e comecei a ver todos esses horrores acontecerem. Tem muitas outras coisas, tá, pessoal? Mas é aquela coisa, a solução tem. É aquela coisa, né? Buscar um emprego formal e não fazer. Não fazer, para aí você já não corre risco, né? Mas é aquela coisa. As meninas também correm esse risco, né? Hoje eu não sei se realmente, mas eu acho que existe ainda esses psicopatas, né, pessoal? Que não tem nada a ver, hein, com transfobia, nada disso, hein? Não, e nem homofóbia, não. Ele fazia isso porque era um psicopata, um louco perdido, né? E ainda vai à justiça e dá só 8 anos de cadeia pra ele, né? Mas bom, de qualquer forma ele já tava com AIDS e tudo isso, morreu desfigurado e toda aquela coisa, né? Pra você ver, né? Mas ele levou 7 vidas inocentes, né? Que não tinha porquê, ele fazer, mas fez, né? Porque a psicopatia vem já nasce psicopata, tá? Não se transforma, não, já nasce. Então é tudo mito isso, que porque foi violado, violência na família, não. Isso coopera para que sua ira seja mais forte, mas não deixa de você ter nascido com a semente da psicopatia, né? Porque o psicopata, ele nasce, não se faz, se nasce. Para mim, essa é a minha opinião pessoal. E agora, que na minha época a polícia deu um basta, mostrou todos os dedos para a sociedade que deteneu esse psicopata e tudo, né? E pôs ele na cadeia. É como eu falei, eles fizeram por inércia, trabalharam por inércia, né? E é bem por aí, tá? Porque na minha época, como eu falo, e vou repetir sempre, até meu último dia, na minha época não tinha proteção. Não tinha proteção, nem do nosso bando, que era das trans, nem do bando da polícia, nem da sociedade de frente. A gente tinha que recuar para trás, porque atrás é como esse escuro que vocês estão vendo aí, é o que havia, né? Entra na escuridão aí atrás, desaparece, fica invisível, porque de frente está a sociedade, aqui tá elas e do outro lado tá a polícia. Então era o trio parada dura, o trio mortífero, então você tinha que recuar. E é o que eu fiz, e é que algumas também fizeram, recuar, né? E é isso, tá, meus bombones? Esse foi o vídeo desse psicopata do Trianon. Um beijo, um cheiro, fique com Deus e já venho com outro. Mua!